Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez para o terceiro episódio do podcast Griatec. Meu nome é Juan, vou conduzir essa conversa com Rogério e Ronaldo novamente, só que agora com os dois juntos. Só não vão se matar, igual foi na Rede Telesul. E tem dois microfones aí amarradinho para não ter nenhum perigo do Ronaldo levar embora e nem sequestrar. Você Feio, né? Você quis tomar o microfone lá. A gente vai estar falando hoje um pouco sobre o mercado, o futuro, né, como eles têm enxergado o mercado e como a gente pode se preparar aí para esses movimentos, né. Acho que não mais oportuno, né, a gente começar a pergunta com a notícia que acabou de sair aí, né. E aí, desktop, claro, o que vocês trazem para a gente, do que vocês têm falado já no mercado há muito tempo, como vocês enxergam e como vocês acham que isso vai refletir para os ISPs aí pelo Brasil? Os mais velhos na frente. Se os mais velhos estão na frente, você viu quem se manifestou? Bom, pessoal, obrigado, Juan, pelo convite, obrigado a Griatec novamente por a gente estar conversando com o pessoal de ISP, né, sobre esse mercado que está vivendo um momento aí novo, né? Eu não diria nem que é um momento de transformação, porque já vem se transformando durante algum tempo, mas é um mercado novo. Sim. E essa notícia agora, claro, comprando a desktop. Meu ponto de vista é que a única coisa que nós não temos nesse momento é clareza de nada. É um movimento, do meu ponto de vista, inédito com relação a Claro. É a primeira vez que uma operadora compra um provedor de porte. A gente pode pensar que no passado, por exemplo, a Vivo comprou a GVT, mas a GVT tinha um formato de operadora, como uma operadora espelho. E nicho, né? E nicho, muito nichada, né? Ainda por cima. Não era um provedor do jeito que a gente, na concepção que a gente tinha. Desculpa, a concepção que a gente tem. E a Claro agora vem e faz essa compra. A gente não sabe ainda o que esperar dessa compra. Pode ser uma tacada de mestre, pode ser também um problema muito grande que eles vão estar se deparando. Principalmente por uma questão cultural, eu entendo. Sim. Uma compra dessa, a desktop já vinha tendo esse problema, da mesma forma que outros grandes ISPs vêm tendo esse problema, de fazer com que as compras que eles realizam, né, depois esses outros provedores venham a se tornar parte de uma mesma empresa. Em geral, isso demora bastante tempo, por uma questão de processo e por uma questão cultural. E eu acho que principalmente a Claro agora vai se deparar com isso, e o sucesso disso ou não vai ser a habilidade que eles vão ter com relação a isso. Como é que a gente vai transformar a desktop, que tinha uma cultura de ISP, agora numa cultura da Claro? Vamos esperar. Eu entendo Sim. que vai ser Agora eles vão mostrar realmente a que vieram, né? E o que eles estão dispostos a fazer nesse mercado, principalmente concorrendo com ISPs, né? Se você me perguntar qual é a minha aposta, eu diria que pelo menos num prazo aí de 2 anos, talvez 3, eles vão ter mais dificuldade do que êxito. Sim. Mas deixo aí para os comentários do Rogério, estrategista. Vamos lá. Primeiro agradecer, Juan, né, a Griatec, a você aí por conduzir mais um episódio com a gente. Para nós é um privilégio poder participar desse bate-papo, né, desse podcast. E levando o assunto ao tema que você puxou da Claro, eu acho que agora, efetivamente, a gente encontra o primeiro movimento da qual foi intencionado nos anos lá de 2016, 2017,
do porquê se fundir, do porquê fazer fusões, do porquê fazer M&As. Eu acho que 2016, 2017 começaram as primeiras consolidações, e aí eram consolidações entre ISPs na intenção, de fato, de depois ser vendido por uma operadora, como aconteceu agora. De lá para cá a gente viu muita coisa, Juan. A gente viu muita coisa. A gente viu operações a serem negociadas de 8 vezes EBITDA, 8,5 EBITDA, né? Hoje o mercado se fala em 5,5, em 6. A gente já viu fazer compra de cliente por base. Enfim, a gente já viu uma série de coisas que agora a Claro efetivamente tem a missão de consolidar essa intenção que o Ronaldo falou, de transbordar não só a eficiência da rede, a eficiência de cliente, etc., de coisas, mas a eficiência cultural, que é bastante diferente. Eu fiz o contrário. Eu saí da operadora e fui para o ISP, e tive que fazer uma renovação de pensamentos e ações para poder fazer essa adequação aí de pensamentos mesmo. E agora, trazer a cultura de operadora para dentro de um mercado ISP, eu acho bastante desafiador. E aí não é só o aspecto do marketing em si, da estratégia ou da própria viabilidade financeira. Existe a longo prazo o que vai ser o comportamento. E aí, respondendo a sua pergunta logo no início, o que os ISPs têm nesse radar de visão? Eu entendo que os ISPs têm duas análises aí. A primeira análise é do quanto que realmente vai valer um cliente dentro desse mercado, e aí esse valor vai ser depurado aí em 5 anos que nós estamos prevendo em relação a isso, e o quanto o próprio mercado vai rejeitar a sucessão, ou o que diz respeito aí a desktop sendo Claro. Em alguns mercados do interior paulista, a Claro tem uma rejeição grande em função da rede legada que tinha, né, de virem aí desde da época do coaxial, né? Então, tombar esse pessoal para a marca Claro pode ser, de novo, entregar para o cliente uma percepção de um serviço da qual ele já não teve satisfação lá atrás. E outra oportunidade agora, por conta disso tudo, é claro, ter lá uma nova estruturação mercadológica, uma nova proposta para o cliente dela, elevando a experiência do cliente, né? Então, acho que para os ISPs isso vira uma referência analítica. Nós temos que estar de olho para entender efetivamente o que tem de oportunidade em tudo isso aí. E vocês acham que a entrada da Sky anteriormente no mercado chegou a acelerar esse processo, né? Esse M&A entre Claro e Desktop? Você acha que, de certa forma, pode ter outras operações indo para operadoras? Mas, assim, esse movimento da Sky também é um movimento diferente, né? Uma operadora de TV vindo para a banda larga, já estava ali com rede neutra, né? Mas agora com operação própria. O que vocês acham aí? Eu não sei exatamente o que o Ronaldo pensa, mas assim, no meu ponto de vista, a Sky, ela adotou essa estratégia, e isso obviamente é um ponto de vista, para blindar os clientes que eles tinham na TV. Porque a gente já começou a perceber, né, que o uso da TV em si estava cada vez mais on-demand, fazendo em cima sobre o interesse do cliente, e não aquela quantidade de canais. A gente teve uma reunião recentemente com uma grande empresa, né, nessa área, e pasme, né, cara, assim, a gente vende lá 150 canais para o cliente e ele passa 96% do tempo em 4 canais. Ou seja... Talvez a rede aberta até. E talvez seja até conteúdo aberto, como você falou. Agora, veja só, nessa linha de característica, o comportamento da TV também tem algumas coisas novas acontecendo aí, que é a chegada da TV 3.0. Que isso vai também mudar o comportamento
não só do usuário comum, mas das infraestruturas que vão levar essa rede, essa TV 3.0. Né? A gente tem aqui já anunciado o Bocardi, né? TV Bocardi lá, que foi um repórter da Globo que saiu e agora vai ter a TV dele baseado nesse contexto 3.0, que eu acho que vai mudar muito a dinâmica do consumidor de conteúdo televisivo, que ele vai ser mais interativo, então o usuário em si vai poder participar da programação e ao mesmo tempo né? Ou seja, tem todo um desafio para frente em termos de infraestrutura, que eu acho que é esse o ponto de vista que a Sky trouxe, para blindar os clientes que eles têm na base e preparar uma infraestrutura para um modelo 3.0 que precisa, obviamente, de tecnologia para isso, entendeu? Sim. Com a palavra agora o senhor Magu, o rei do... Depende. Que responda? Depende. Rimando, Não, tá gravando. Inverso. Eu estou pensando aqui nessa questão da Sky criar uma estrutura própria de rede. Eu entendo que isso não vai ter escala, Juan. Talvez eles façam isso em pontos muito específicos, onde já, né, tem algum tipo de penetração, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria que eles iam continuar trabalhando marca, trabalhando conteúdo e usando rede neutra em mercados onde eles entendem ser atrativos. Eles tiveram uma experiência positiva em Curitiba. Né? Eles saíram de zero em Curitiba, sem rede, usando rede da Vital, e foram, se eu não me engano, deve estar agora com 300 mil, não tenho certeza, mas enfim, cresceram muito, né? Com certeza aí, mais de 200 mil assinantes em Curitiba, nesse modelo. Eles trabalharam marca e trabalharam em cima de rede neutra. A construção de rede para eles que operavam via satélite e precisa ir para uma rede física, né, no caso, por exemplo, fibra, é complicadíssimo, a não ser que eles comprem operações também, porque em qual cidade hoje nós temos poste disponível para o cara construir rede? Ou seja, não tem essa cidade e cidades do porte que eles buscam para ser atrativas. Então, quando eu falo cidades interessantes, qual cidade, por exemplo, maior de 100 mil habitantes que tem espaço em poste? Para um novo entrante, né, entrar e falar, vou construir uma rede zero aqui minha para poder brindar serviço aqui de FTTH, enfim. Então, assim, pode acontecer em pontos muito específicos, mas eu acho que isso não escala. Eu acho que escala nesse modelo deles, de trabalhar marca e em cima de rede neutra, e aí está a oportunidade para quem tem rede preparada, né, para receber aí essa topologia, vamos dizer assim, que a gente chama de rede neutra. E a gente acabou falando um pouquinho da TV. O triple play, né, como é usado tradicionalmente, que é o acesso, banda larga, a TV e o telefone fixo, né, ainda nem falando de MVNO, nem chegando no MVNO. Mas essa estrutura, você acha que os provedores que ainda não investiram na IPTV vão passar a procurar também esse tipo de serviço, né? Aqueles que não investiram, e na implementação, né? Quando a gente vai introduzir dentro da nossa operação esse novo serviço, vocês entendem quais são os desafios, né? Porque a gente ainda vê provedores que têm somente banda larga, mas está cada vez mais apertado para esse tipo de operação. Como que vocês entendem que a gente pode se preparar aí? Bom, a TV sempre foi um desafio muito grande aqui para a gente no Brasil, porque, diferente de outros países que a gente conhece, América do Sul, né, por exemplo, a Argentina, o conteúdo era pago. E sempre o conteúdo foi pago, ou seja, o pessoal estava acostumado a pagar por televisão. Aqui no Brasil a gente nunca teve esse costume, né? A não ser, de novo, grandes centros com TV a cabo.
E aí sempre foi um desafio, ou seja, nesses últimos 10 ou 12 anos, sempre quando a gente fala com alguém que implementou TV no seu provedor e pergunta a respeito da rentabilidade disso, ele fala assim, não, a TV só foi para tentar bloquear o meu cliente, porque não foi uma operação lucrativa. E eu acho que é aí que está o grande problema, ou seja, a gente sempre está tratando de colocar mais alguma coisa para bloquear o cliente, e isso que a gente coloca não ser lucrativo, ou seja, a gente precisa parar com isso, né? Parar de colocar mais coisas na rede, né? Justificando que a gente não quer perder o cliente. Não, a gente precisa sim fazer isso, mas desde que o cliente também perceba isso como valor e esteja disposto a pagar por isso. E uma das coisas, dificuldades que eu vejo com relação ao provedor poder rentabilizar essa operação de televisão é justamente a dificuldade que ele tem em perceber que ele pode também gerar conteúdo com a TV. São experiências, por exemplo, que a gente vê na Argentina em que provedores pequenos, tá? Provedor que eu estou falando aí de 6, 7, 8 mil clientes, né? Não pequenininho, mas que também... tem seu estúdio de TV. Que tem a sua televisão, tem os seus canais também para transmitir e tem um conteúdo próprio, geração de conteúdo próprio, diário. Onde ele vai falar sobre a festa da cidade, ele vai falar publicidade local da cidade, ele vai fazer a entrevista, enfim, né, se teve lá, né, alguém pulou a cerca lá do vizinho, se teve um catou a galinha do outro, mas enfim, esse tipo de conteúdo local e extremamente dirigido, a gente ainda não entendeu o que pode fazer, e pode fazer bem, inclusive de uma maneira profissional, sem grandes necessidades de investimento. Hoje eu conheço uma operação no Nordeste, que é a Itnet, que ela tem o seu estúdio, ela tem o seu canal, e de fato, assim, o relato que a gente recebe deles, do James, né, que é o CEO da operação, é que consegue trazer grandes benefícios e principalmente o que a gente fala, né, de viver a realidade da região. Então ele consegue estar sempre inserido, né, tanto em eventos regionais, de uma forma muito mais natural do que eu chegar e patrocinar uma cota do evento. Veja, uma das coisas que a gente sempre fala a respeito do provedor, né, como é que ele faz o marketing dele, como é que ele procura fazer as postagens em rede social. Uma das coisas que a gente fala é, olha, a gente também precisa fazer campanhas de cunho social e fazer o engajamento, né, da população, da comunidade onde a gente está inserido. E a gente tenta fazer isso por rede social. Você imaginou se a gente tivesse, então, a possibilidade disso fazer por televisão? O quanto de engajamento isso seria a gente conseguiria com isso, né? Então, nesse sentido, eu acho que a televisão, sim, é um ponto importante. Dentro disso que o Rogério falou, desses recursos da TV 3.0, que vai dar toda a interatividade do mundo para a gente poder criar, inclusive, novos produtos, né? Ou a gente tem a geração do nosso conteúdo, ou então também eu acho que a gente vai ter mais um custo para poder tentar blindar o cliente. Tá? Tem uma coisa que o ponto de vista. Que eu fico pensando aqui, Ronaldo, é o seguinte, nós temos um modelo, eu até marquei aqui, nós temos um modelo que deveria ser absorvido, né, que são dos bancos digitais. Em determinado momento eu tive uma conversa com um diretor do Banco Inter. E o que efetivamente eu pude perceber? Eles simplificaram o serviço bancário. Se tornou uma coisa simples. E aí, quando a gente olha para os provedores, o nosso processo de contratação é extremamente burocrático. Nosso processo de validação de contrato, nosso processo de validação regulatório, nosso processo de validação jurídica, ele é extremamente burocrático e ele muitas vezes inibe essa chegada do cliente, como é um banco digital, por exemplo, que você fala, poxa, você lembra do Nubank? Você pegava o telefone e falava assim, você tem o Nubank? Não tenho. Tô mandando um link para você aí, você pode ser cliente Nubank. E aí era só convidados por referência. Hoje em dia eu acredito que não, mas ele era praticamente um SaaS, né? Ele é executável que você se tornava cliente do banco.
Então, o primeiro ponto de vista é assim, tiraram as agências bancárias da vida dos clientes, que é um saco, que era uma coisa que incomodava muito, você ter que ir nas agências do banco, pegar fila, fazer o que tinha que fazer. Segundo, transformaram a jornada do cliente no principal motivo, e não a jornada bancária. Esse é um ponto que eu entendo que a gente tem que pensar também dentro dos ISPs. Se a gente facilitar com que a jornada do cliente seja lida, a gente vai estar entendendo o que esse cliente consome. Olha para você ver, os bancos hoje, eles são hubs de negócio. Eles vendem de tudo, faz de tudo, e inclusive o próprio MVNO que você falou aí, tá certo? Agora, nós não temos essa disposição. E aí vale a pergunta para você também. Posso fazer pergunta para ele? Pode. A casa é sua. Nós não temos disposição ou a gente não tem regulatório suficiente para que a gente pudesse fazer uma jornada de cliente mais acessível, mais justa e, claro, o cliente também ter o domínio do que ele quer ou não quer comprar. Porque hoje a gente praticamente determina o que o cliente vai comprar. A gente fala, ó, você vai comprar plano de 200, de 300 ou de 1 giga de tal coisa. Somos nós que definimos, não é o cliente que define, não é o cliente que experimenta isso. Então, assim, até vale a opinião de vocês dois, inclusive do Juan, como pensando em mercado. Não é necessariamente uma renovação de pensamento, inclusive dos entes regulatórios, para poder entender que a jornada em telecomunicações tem que ser mais adequada, da mesma forma como foi a jornada bancária? Terminou a pergunta ou não? Até que essa pergunta não demorou tanto para fazer, né? Você viu? Fui mais rápido. Vamos lá. Bom, eu particularmente tenho, você sabe disso, eu tenho minhas sérias divergências da forma como a Anatel atua, no que diz respeito a querer definir o que os provedores têm que vender e como eles têm que vender. Tem sérias divergências com relação a isso. A maior dificuldade dos provedores poderem estar saindo desse modelo de vender mega e ir para outros modelos é a própria Anatel que determina. Que eu tenho que ter no contrato uma quantidade X de mega lá e eu tenho que mostrar que eu entrego essa quantidade X de mega. E a gente já sabe por anos e anos e anos que não é mega que vai trazer a satisfação do cliente. Não, e mesmo que a gente entregue todos os megas que a gente se propõe a fazer. Então, assim, já que a Anatel está querendo inclusive regular outros setores que a princípio não era incumbência dela, que comecem então a pensar também em mudar a forma como está regulando a entrega dos nossos serviços de ISP. Então isso para mim ia ser uma diferença tremenda, que a gente pudesse vender planos realmente em função da experiência que o cliente quer e não em função do mega que a gente está dizendo que vai entregar. Isso para mim é uma mudança crucial. Né? Então, está bem claro aí qual é a minha posição com relação a isso. O outro ponto que eu vejo que o Rogério falou com relação à jornada do cliente para ter serviços diferenciados dessa forma, é um impedimento físico que a gente tem no caso dos ISPs no modelo FTTH. Por mais que eu comece uma jornada com o meu cliente para poder fazer uma entrega, eu dependo de um técnico ir na casa dele fazer uma instalação. Sim. Então eu tenho um impedimento físico para eu terminar essa jornada. Isso, não que a gente não possa melhorar isso, eu acho que a gente tem espaço bastante para melhorar isso, mas a gente tem esse pontozinho aí que um banco, por exemplo, quando está abrindo uma conta, não tem. Mas isso também nos dá outra oportunidade, Juan. Porque se a gente pensa, por exemplo, que as oportunidades de 5G que os provedores têm, não tem, de novo, esse empecilho do técnico ir até a casa do cliente para completar uma jornada.
Então, isso também pode ser, principalmente, uma porta de entrada, tá, para novos clientes buscando essa jornada de serviço e de que depois a gente complementa com uma instalação física. Mas que a gente não dependa inicialmente da instalação física para que, de repente, o meu cliente comece a navegar. Sim. E que a gente possa enviar para o nosso amigo, para o nosso colega, falar, olha, tá aqui. Toma né? a experiência. Para o ESPNet aqui para você, comece a navegar agora. Né? E amanhã ou depois alguém vai e complementa o serviço com relação à parte física. E esse cliquezinho eu acho que também ainda o pessoal não percebeu. Que tem essa oportunidade hoje com essas novas redes 5G, com as entrantes, né? IES, por exemplo, de oferecer essa facilidade ao cliente. Oferecer essa jornada, entre aspas, completa. Sim, sim. Né? Coisa que a gente, por exemplo, só com a banda larga fixa, né, tem essa dificuldade. Então, acho que esses 2 pontos aí, Rogério, uma primeira com relação ao regulatório, sim, acho que isso precisaria ser revisto. Se vocês pegarem no início da telefonia celular, Rogério participou disso. Ele faz questão de lembrar. Os planos de celular, na época, eles não eram vendidos por consumo de dados, eles também eram vendidos por velocidade. Foi você que falou pra mim que se arrependeu, né, de ter perdido um plano quando Sim. você mudou pro Nordeste. Sim, mas não, o meu era ilimitado em consumo de dados, né? Mas pega um iniciozinho, ele tinha uma velocidade, os planos celulares. As operadoras rapidamente perceberam o tiro no pé e fizeram o lobby que precisaram fazer para mudar isso e passar isso para consumo. Uhum. Né? Então, se a entrega de serviço de celular não é assim, por velocidade, por que banda larga precisa ser? Por que eu não posso trabalhar em termos de serviço? Então, o regulatório precisa ser atualizado. Né? Não dá para imaginar que 30 anos se passaram, né? E a gente não precisa atualizar nada do regulatório. Precisa. E aí, essa outra oportunidade com relação ao mercado e em cima do que o Rogério falou. A gente poder otimizar essa jornada do cliente, e aí eu vejo esses outros serviços, por exemplo, celular, como uma opção muito interessante para os provedores poderem estar se posicionando. E desculpa, Juan, fica a dúvida do seguinte, tá? Se eu, cliente, compro o equipamento, ONT, beleza? E tenho a liberdade de escolher quem é meu fornecedor, isso aí não é uma mudança razoável? E que implica o regulatório também, porque hoje não é permitido. E veja as discrepâncias com a rede celular. A operadora precisa entregar um celular para o cara usar a rede de celular dela? Esse é o ponto, então, por entendeu? que eu preciso entregar um roteador, preciso entregar uma ONT para o cliente poder utilizar o serviço de internet? Sim. E hoje você pede um chip na operadora sem precisar nada. Hoje você faz um sim ali, então, assim, rapidamente. Aí fica essa questão que eu estava falando, porque, de uma certa forma, a gente vê que quando existe aí um foco orientado à jornada do cliente, a gente não é só um interesse do provedor regional de fazer, cara. Eu acho que tem muita gente que tenta fazer e tenta empenhando muitos recursos até. Mas algumas coisas o próprio regulatório não favorece, o próprio Código de Defesa do Consumidor não favorece porque o regulatório não favorece, e aí o empresário, dono de ISP, fica refém de uma metodologia inovadora, e aí, assim, sabe o que acontece? Acho que a gente vende internet querendo entregar experiência, com sabor de experiência. Mas, de fato, cara, a gente não entrega isso. No final das contas, os 30 anos que o Ronaldo falou, tá do mesmo jeito, só alterou o quantitativo. Mas para poder fazer essa transformação, de pensar que vai juntar a jornada do cliente, que vai focar, sabe? Em qual momento que a gente tem a visão do cliente dentro da nossa operação? Você falou ali sobre esse comportamento do segmento das fintechs, né? E depois o segmento tradicional bancário acabou seguindo também. Eu vejo
de duas formas, né? A primeira é que o segmento bancário ele tem um compartilhamento de informação, até por regulatório também, muito maior, é muito mais... Os dados transitam entre as instituições financeiras, por causa das regras do Banco Central e por aí vai. E isso permite que eles consigam criar uma jornada do cliente mais eficiente, se assim a gente pode dizer, por conseguir rapidamente ali tomar uma decisão, às vezes, de bloquear ou não um cadastro novo. E como o Ronaldo falou dessa dificuldade, que é a parte física, os provedores não têm esse aspecto de ser tão colaborativos nas informações que eles possuem. Por exemplo, quando a gente sabe que dentro de uma residência, muitas vezes você tem 4 internets em CNPJ, em CPFs diferentes que foram mudando. Então, existe uma iniciativa já no mercado, né, de fazer esse compartilhamento, que aí não é por CPF, mas por CEP e número de casa. Os provedores realmente fizerem essa colaboração de informação, não, aquela casa está inadimplente. Eu acho que eles conseguem tentar redesenhar essa jornada. E aí, até pela falta de informação, eles acabam burocratizando muito o processo, para conseguir mitigar o risco ali da inadimplência, que também é um assunto que é pertinente, né? Vem subindo muito. Mas, enfim, eu acho que eles, tendo uma maior colaboração nessas informações, é possível, sim, alterar essa jornada. Então, mas aí é o seguinte, eu acho que não depende dos provedores querer fazer isso. Se tiver no regulatório a rastreabilidade do IP, por exemplo, vinculado ao CPF e tal, acho que aí é a mesma coisa que o Banco Central faz rastreando o dinheiro, que é o recurso que está em todas as instituições, a gente pelo IP também vai rastrear todas as movimentações do usuário. Ok? E aí entra um contexto muito mais amplo, muito mais político do que qualquer coisa, com uma governança que tem que envolver lá... como é que é mesmo? Lá a gestão da internet, CGI, né? O Comitê Gestor da Internet, tem que envolver mais um monte de coisa, porque assim, a rastreabilidade, Juan, para mim, ela, da mesma forma que rastreia possível. O dinheiro, é possível. E aí entra por efeito de regulatório o compartilhamento dos dados da mesma forma como existe lá a obrigação entre os bancos. Mas trazendo para o nosso negócio, o que eu consigo absorver como tese, né, como ideia? Temos um problema hoje que é um mercado de conectividade extremamente apertado na sua rentabilidade, no seu negócio, né, e que ele pode ter outros horizontes para que o negócio se torne viável, desde que exista uma cooperação que não depende exatamente de um concorrente entre si. Pode vir uma cooperação de um ente, pode vir uma cooperação estruturada em cima disso tudo. E isso eu vejo como forma extremamente positiva, porque quem vai competir melhor é quem cuidar melhor da jornada do cliente. Então é exatamente o contexto, e desculpa insistir no modelo de banco digital das fintechs. Quem exatamente é quem entrega a melhor experiência para o cliente. Ok, com alguns diferenciais, com alguns valores, mas está lá. Ok, você é cliente da Nubank, se você quiser, se você não quiser, você sai e vai para outro. E é tranquilo, entendeu? Eu acho que nós ainda não estamos preparados para entregar liberdade para os clientes, essa questão de fidelidade, que a gente fala da fidelidade, mas ela ele é um contrato de permanência, não é fiel. Eu não entendo, não sei o que o Ronaldo acha disso, mas para mim, contrato de fidelidade, mentira, não é contrato de fidelidade, porque o cara pode ser infiel a você no segundo mês e te acabar na rede digital, falar um monte nas mídias sociais, falar que tem a pior internet do mundo e está amarrado com 12 meses de contrato. E todo mês ele está piorando a vida do seu provedor. Que fidelidade é essa? Que fidelidade é essa que justifica eu ficar amarrado ou amarrar um cliente que acaba com a minha reputação, que acaba com o meu serviço, que custa mais para mim do que rentabiliza?
Então o que a gente tem hoje é um modelo de permanência que visa garantir nada mais, nada menos do que esse subsídio inicial aqui. É verdade, as operadoras fizeram isso no final da década de 90, começo de 2000, existia por parte da operadora o subsídio do dispositivo móvel para que ela pudesse buscar o market share, porque no final das contas ela não ganha dinheiro vendendo dispositivo, ela ganha dinheiro com o tráfego, tá certo? E foi isso que eles fizeram. A hora que deu o ponto adequado, falou, agora acabou. Eu sou do tempo ainda que vendia os telefones subsidiados, entendeu? E que naquela época... avisou no começo. Eu sei. Mas naquela época, qual era a preocupação? A preocupação era fazer com que as pessoas consumissem a minutagem, consumissem os dados. Até porque era uma mudança de cultura também, né? Claro. Agora, nem todo mundo tinha. Hoje, por exemplo, você vai ver a penetração do celular, chega a ser quase 2 linhas por pessoa. Né? Então, eu insisto em dizer que, falando em futuro de provedores, a gente tem que juntar o contexto de futuro, de entender o que está passado como uma regra obsoleta e tentar projetar um negócio hoje que dê liberdade. Kotler fala isso, né? Tem 2 coisas que na prestação de serviço impressiona o consumidor. Não sou eu que estou dizendo, Kotler fala que é agilidade e liberdade. Ou seja, ser rápido, ser ágil, entregar as coisas com facilidade. E não gostou? Até logo. Vai em frente. Juan, eu queria voltar na questão da inadimplência, cara. Veja só. Eu entendo assim que a questão da inadimplência, ela também, por incrível que pareça, passa por um tema regulatório. Por quê? Porque a maneira como foi pensado a gente poder cancelar o contrato de um cliente, bloquear o serviço, cancelar o contrato do cliente, também é da época que o Rogério trabalhava em telefonia. Porra, você não mudou isso lá atrás, velho? E que a gente tinha uma operadora. Então a operadora não podia cortar o serviço porque você não tinha opção. E isso vem se arrastando até hoje. O que eu vejo? Se a gente tem a possibilidade, nós, de cancelar o contrato do cliente rapidamente, isso já vai mudar o cenário. Já vou te explicar o porquê. Segundo, a gente não pode mais ter essa guerra do jeito que a gente tem e que as coisas foram acontecendo para chegar onde é hoje, que a gente não tem barreira de entrada para o cliente. Porque se a gente tem uma taxa de instalação, por exemplo, para cobrar do cliente, tá? O cliente tem que pensar se é mais barato para ele acertar o que ele tem em débito com outro provedor ou pagar a taxa para ele ir para o novo. Não pode ser mais barato, tá? Ou ser 0 ele ir para o outro, porque senão ele não vai pagar quem ele está devendo. Né? Então, primeiro, nós temos que acertar isso, ou seja, precisamos de uma barreira de entrada. Podemos sim bonificar essa entrada? Sim. Por exemplo, desde que o regulatório diga para a gente, olha, para que se bonifique taxa de entrada, comprovante de quitação do serviço anterior. Aí eu bonifico a sua entrada. Se não tem o comprovante, não tem problema. Eu continuo aceitando você. Taxa de instalação. Que tem que ser mais cara do que o que eu devo lá no outro. Então, veja o que eu quero dizer é o seguinte. A questão da inadimplência, a gente precisa criar mecanismos, tá, para inibir que ela aconteça. E não ficar tratando de criar maneiras da gente poder minimizar o efeito dela. A gente precisa inibir. Porque senão a gente não chega em lugar nenhum. Entende? Então, acho que passando de novo por essa questão regulatória. Ah, você está me devendo? Então eu te corto amanhã, acabou. Ah, você vai buscar outro? Vai. Mas o outro só vai te exigir aí um comprovante de quitação de dívida para poder te aceitar. Imagina, utópico. Eu acho que cabe, nesse momento. Eu acho que cabe, utópico nesse momento. Mas veja, são ações
Que a gente... Por São quê? caminhos. Por que não podemos discutir isso? Uma coisa que... Por que isso dá uma boa reflexão, hein? Porque, veja... Começou a filosofia. Não, agora. não é filosofia, mas... Ele vai falar de Sócrates, você quer falar de quanto? Não Ele vou. vai fazer Não pneumática. É pneumática que chama? Não é. Parece que você é formado em filosofia. Então, vamos Como voltar que ao chama o assunto negócio aqui. do Sócrates? Não é pneumática? Não é. É o quê? Não, o nome dele já diz. Socrática. Socrática vem de quem? Ah, e o pneumático vem do pneumo? Vem do pneu. Mas veja, o que eu acho que, se a gente for olhar, você pega o mercado médico, tá certo? O mercado médico, se você quer fazer uma troca de plano médico, ele aceita a portabilidade, desde que você tenha uma simetria lá em relação ao que você tem contratado e o outro plano oferece. Ou seja, você tem um padrão, você tem uma identidade para a Agência Nacional de Saúde de como você se comporta naquele plano médico. Quando a gente vai para o móvel, a mesma coisa. Eu tenho um número, eu tenho uma faixa numérica que me permite, então, fazer a portabilidade. Vamos para a banda larga. Vamos para a banda fixa. Nós não temos identidade. Não acompanha um CPF, por exemplo, um ID. E aí esse histórico de... Hã? Um IP. Um IP. Um IPv6, por que não um IP? Ok, mas não acompanha o CPF. Entende? Então, por exemplo, eu acho que aí cabe, neste contexto, um estudo mais amplo dentro da parte financeira, dentro da parte tecnológica, de falar, cara, peraí, o Rogério Couto, que tem um CPF XYZ, ele acompanha nesse mesmo informação aqui o histórico dele de conectividade. Tá falando que a pessoa, quando nascer, além do CPF, ela sai com o endereço tem o IP. IPv6 lá, entendeu? Já sai do hospital. Não é que eu tô querendo dizer, a intenção é de que isso seja realmente um fato. Parece que aquelas vacinas do Covid já fizeram isso, só falta ativar, viu? Então, e aí o seguinte, mas pensa, se a gente quer ativar. Fazer uma coisa justa, competitiva, adequadamente razoável para a estabilidade do mercado, para a segurança da informação, para a segurança sobre a questão das fake news, sobre a segurança digital, isso aqui é inevitável, porque nenhum tráfego digital parte sozinho. Ele depende de alguém, depende de uma ação humana. E essa ação humana ela tem responsabilidades, causas e consequências. Então, veja, se a gente tem a mesma metodologia que a ANS implementa para os planos de saúde, da qual o próprio SMP, né, que seria as telefonias móveis, implementa para o usuário de móvel, o modelo está pronto. O modelo está pronto. E a gente só vai ver efeito disso aqui daqui 10 anos. Porque assim, a gente saiu lei, daí passa para o Congresso, daí volta, daí não sei o quê, comitê de ética, daqui 10 anos nós estamos vendo alguma coisa nesse sentido, só que nós temos que começar já. Assim, a gente sabe que hoje o provedor, né, ele está muito em alta assim, a discussão do poste, né, o custo do poste. Mas, se ao mesmo tempo as associações, os próprios provedores conseguissem atuar em outras frentes, como essa mesmo, de rastrear melhor a inadimplência e criar mecanismos que protejam a minha receita, que fica para trás, seriam também uma solução para eles chegarem depois ali no poste, o custo do poste não ser tão prejudicial para eles, já que eles estão protegendo a receita, né, de outras frentes, de outras formas, o custo do poste não seria algo mais simples para eles estarem negociando? Porque hoje, acho que é uma coisa que a gente estava tendo, né, que você trouxe, que hoje o maior custo do provedor está sendo IP e está começando a virar poste. E aí a gente sempre volta nessa questão de gerar receita, né? Então aí, para fechar, né, essa linha de raciocínio e ouvir um pouco vocês, o Ronaldo trouxe que o provedor coloca novos serviços para blindar a base. Mas
não falta eles trabalharem como unidade de negócio, focado em gerar receita, para que eu consiga ter outras fontes rentáveis. Não outra descrição no boleto, mas outra fonte de receita real, rentável, de que eu consiga resolver problemas da operação como o Porsche. Vou fazer a minha pergunta agora para o Rogério. Rogério, qual é o setor dentro do provedor responsável pela geração de receita? Ele está me provocando, né? Vocês só se provocam. Geração de receita é vendas, comercial. Veja que ele respondeu comercial. Será que o comercial ele vai ter atenção a tudo isso que você falou? Em trabalhar unidades de negócios diferentes para estar fazendo a geração de receita não só única e exclusivamente através de banda larga, mas através de outros serviços? Eu vou responder igual a você, depende. Então, volta a pergunta de novo, né? Será que a gente não precisa pensar um pouco melhor, né, em como é que a gente está pensando na geração de receita do provedor? Por quê? Porque vendas vai ser a linha de frente que vai realmente fechar os negócios e vai trazer a receita, mas o passo anterior a isso, né, daí eu acho que precisa de mercado, daí marketing voltado para inteligência de mercado, enfim. E aí, como é que a gente está nisso? E veja, eu concordo 100% com isso e até acho que vendas hoje em dia, ela é refém de um método que esgotou, que estressou. Né? O modelo de vendas que nós temos hoje está estressado. Ele não é uma venda inovada ou assim, não, ele é estressado. Faz 30 anos que é assim. Né? Citando meu amigo Lúdio, o Lúdio, que a gente esteve conversando com ele, né, Lúdio? Da peleia. Na Rede Telesul, no iBusiness. Mas acabou o Rouba-Monte? Então. Tem que perguntar para ele de novo isso aí. Lúdio, assiste aí, responde pra gente, hein? Como é que a gente faz agora? A época pós-Rouba-Monte. Mas então, aí você vai para essa visão da inteligência de mercado. É difícil, o Juan e Ronaldo, porque a gente tem a maior conectividade, estamos entre a população mundial com o maior índice de conectividade por horas. Salvo engano, 9 horas e alguma coisa que o brasileiro passa conectado por dia. Né? Então é difícil entender que o Brasil não tenha um comportamento positivo através da conectividade. O que está difícil da gente fazer é entender como o provedor pode sacar dessa conectividade para gerar benefícios e valores para ele. E aí entra um contexto que, se a gente for pensar em só telecom, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque fazer qualquer outra modelagem de negócio que envolve inteligência de negócio dá trabalho. Dá trabalho entender outros produtos, dá trabalho entender outros mercados, dá trabalho entender outro nicho, dá trabalho querer entender cliente. Não, mas aí os caras ligam pros coutos, pô. Não, mas a questão, tudo bem, não é questão dos coutos, é questão que dá trabalho num contexto não só estratégico, num contexto operacional, mas também regulatório, também legal, sabe? Tem algumas coisas que eu acho que são possíveis fazer. Só que o interesse de fazer isso aumentaria o custo operacional também de um provedor. Imagine que eu teria para cada unidade de negócio, como você falou, um time dedicado. Isso aí é um investimento, é um CAPEX, que até então a gente fazia no passado de infraestrutura, que a gente vai ter que fazer em gente e modelo de negócio. E que isso custa. Então, se a gente for sair hoje para falar assim, poxa, eu vou fazer uma BU, né? De cada oportunidade que eu tenho dentro do provedor, tá, qual é o custo disso aqui? Quando que isso aqui vai dar equilíbrio ou negócio? Né? Vamos pegar um exemplo, um SVAzinho que dê R$1 para esse SVA justificar essa BU aqui? Não digo BU para SVA, eu digo BU quando a gente olha, por exemplo, para um MVNO, quando a gente olha para a parte de TV,
Porque, de fato, SVA que não dá dinheiro, não faz sentido você ter uma ABU. Ele é complementar, de fato, ele é um serviço de valor agregado. Não, Assim, não é nem valor agregado, é valor zero. Mas e quando eu coloco um outro... Então, vamos mudar a pergunta. Quer ver, ó? Então, quando eu coloco outro produto dentro da minha operação, né, meu maior ativo é o cliente. Um dos produtos que eu vendo é a internet, banda larga. Agora eu coloco outro produto que eu tenho tanto capacidade quanto a internet de rentabilizar. Então, mas aí Se eu vamos ficar fazer o tratando na seguinte. mesma célula... Aí eu acho que a pergunta é boa, porque vamos lá. Qualquer um que seja exemplo. Seja SVA, seja MVNO, seja... Não, pode ser seguro. Seja TV, qualquer coisa. Se eu tirar o SCM, esse negócio para em pé? Particularmente, eu acho difícil por não ter uma estruturação de vendas voltada para a empresa. Esse é o ponto, Juan. Eu tenho uma empresa para vender internet. Pois é, mas esse é o ponto. Quando a gente vai olhar para isso tudo ser alimentado e ser rentável... Agora eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Se a gente fala que o provedor, né, ESP, Escuta, Expert Service Provider... Vocês querem que eu saia para vocês se pegarem ou não? Não. Daqui a pouco a gente volta para você. Mas eu não sei, ele tá querendo me pegar. Se o provedor é para virar um hub de conectividade, isso não é um desafio que ele tem que superar? Sim, e eu concordo e acho que tem que fazer, eu estou dizendo exatamente isso, só que a operação dele não pode uma subsidiar a outra. E como a gente supera isso? O que tem que entender é que é o seguinte, se eu vou fazer uma operação de SVA, ou de TV, ou de MVNO, de qualquer coisa do gênero que faça, o questionamento é, saquei o SCM, tirei o SCM da história, como essa operação se comporta? E tem condições de fazer isso. Por exemplo, se a gente pega outras áreas que, vamos dizer assim, estão coligadas, mas, por exemplo, a parte de segurança domiciliar, eletrônica, tem empresa que só se dedica a isso. Ela para de pé? Opa, para de pé. Isso é, de repente, então, uma unidade de negócio possível para dentro de um provedor? Desde que se estruturado dessa forma, sim. A outra parte de automação. Um seguro, automação. Uma automação, né, com inteligência para essas casas inteligentes, etc. Tem empresas que se dedicam a isso sem ser provedor? Tem. Isso pode ser integrado como uma unidade de negócio no provedor? Pode. Mas veja, a gente não pode partir para isso pensando no quê? Vou fazer isso para que o meu cliente, para blindar o cliente. Não pode ser assim. Esse é o principal ponto. Então, é possível, mas dentro dessa linha do que o Rogério falou, uma unidade de negócios, ela não é caracterizada só como vendas por segmento. A unidade de negócio, ela tem venda, tem custos e tem rentabilidade separadas entre elas. Desde que a gente estruture assim, faz todo sentido. E acho que esse é talvez um dos maiores erros nossos aí, dentro do ISP. Porque a gente só vê a vantagem comercial. E aí, quando você vê só a vantagem comercial, a conta não fecha. E tudo que dá dinheiro é trabalho, né? Esse é um ponto crítico. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer, eu acredito que os ISPs são uma força hoje forte, né? São uma força forte, até redundante, mas são uma força hoje que precisa ter uma consolidação, não do negócio em si, mas ter uma consolidação do entendimento, qual é o papel que o ISP representa dentro da conectividade do Brasil. E não é só Brasil, a gente tem ido para outros países também, e nós estamos vendo que essa mesma realidade e comportamento, ela traz assim uma competição meio singular, né? O provedor é meu, isso aqui, então não tem coesão, não tem coerência. E de uma certa forma, eu acho que a gente precisa começar a pensar no que nos une, não naquilo que não nos compete. Isso que você falou, né, sobre o hub de conectividade, né? Vocês falam de implementação de novos serviços. Até uma situação do mercado de streaming, né? O Prime Video passou Netflix, né? De maiores usuários.
E falando da minha utilização, né, do Prime Video, o que fez eu utilizar mais a plataforma era o fato de eu conseguir contratar dentro da própria plataforma o Premiere, o HBO, Paramount, hub. Se tornar um hub. Então, assim, talvez... E que facilitou a sua jornada. Facilitou. E eu vou falar pra você que 80% das vezes que eu entro no Prime Video não é pra assistir conteúdo do Prime Video. É pra assistir o futebol que eu gosto de assistir, é pra assistir um filme que não tá dentro da plataforma, mas que eu acabei contratando através dele. Então, acho que há 4 anos atrás a gente não imaginava algum serviço passar Netflix, né? Pela hegemonia. Mas que esse comportamento que vocês estão trazendo mostra, né, que no final eu aumentar o meu relacionamento com o cliente, não diretamente o que eu vendo para ele, que com certeza a maior fatia do bolo ali da assinatura da Premiere vai para a operadora, do HBO vai para o HBO e por aí vai, mas me prendeu no aplicativo. Né? Então, eu acho que faz isso. Total que é o sentido. ponto, né? A gente tem que, como provedor de internet, ir para dentro da mão, ficar na mão do cliente. E, tornar a jornada do cliente rastreável no celular. E aí, como que vocês entendem que a gente pode, né, e pelo que eu entendi aqui nessa nossa conversa, deve fazer diferente para esse novo momento que o mercado de telecom vai viver, que já é fato, né, já está acontecendo, mas que vai consumar mesmo dos ISPs indo para o móvel, né, seja através de MVNO, seja parcerias com novos entrantes como a Yes, né, que facilita essa entrada. O que a gente pode fazer de diferente? O que a gente deve olhar, né, e encarar esse novo momento? Pergunta do milhão, né? Eu acho que uma das coisas que os provedores regionais precisam estar olhando de fato, e aí é uma opinião, claro, é que Internet Service Provider não crava tecnologia. Nós temos que entender que nós temos que entregar serviço de internet, serviço de conectividade, com as multitecnologias que nós temos disponíveis para o mercado. E que o provedor pode ser um modus operandi de entrega disso tudo para o cliente. Então, esse é o primeiro contexto, é ele começar a querer entender sobre tecnologias múltiplas. Ele vai ter que começar a entender o 5G, vai ter que começar a entender o satélite, vai ter que começar a entender e não exatamente fazer uma miopia tecnológica. Olha que eu estou falando isso do lado do Ronaldo, que é o cara que impulsionou o FTTH no Brasil aí. Mas eu acredito que ele vai ter que começar a entender como cada tecnologia contribui para a permanência do cliente dele lá, independente de ser ou não ser preferido por alguma. Tem que ser multi. Então, tem que entender sobre multitecnologias. E, inevitavelmente, vai ter que sair de monitorar rede para monitorar cliente. Claro que vai ter que monitorar rede. Vamos ter que cuidar da infraestrutura, sim, mas o melhor negócio vai estar no monitoramento do cliente, na percepção do usuário. O que o usuário realmente tem. Olha por coincidência que apareceu aqui. Então, tá vendo? Skywatch é um exemplo de uma ferramenta como essa. Tá? Porque ali eu começo a monitorar o que de fato o meu usuário pode gerar de negócios. E se eu faço o monitoramento disso, a primeira coisa que eu tenho que entender, e esse negócio aqui, eu tenho ou não tenho para oferecer para o meu usuário? Como é o caso da Prime que você falou aí. Você pegar a Prime, pô, mas a Premiere, o que a Prime fez? Falou, pô, mas peraí, se eu estou monitorando o meu usuário e ele está digitando lá, Premiere. São Paulo contra Palmeiras, procurando para assistir. Né? Ou seja, tudo bem que São não Paulo e Palmeiras não vou falar nada hoje. Me arrependi. Segunda-feira, depois do São Paulo ter perdido o Palmeiras... Me arrependi. Eu recebi uma mensagem do Phil de bom dia no domingo de manhã, que eu não queria nem responder. Eu também, eu entendi, né? Mas o que fez a Prime? Ela está monitorando, ela está vendo, fala, poxa, espera aí, se os meus clientes estão usando tudo isso aqui, eu vou atrás desse negócio para me tornar um hub. Sabe quanto que ela deve ganhar isso? Sei lá, alguns centavos, alguns reais, mas, cara, de quantos? Simplesmente por ser um negócio desse. Então,
Simplesmente por ajustar a jornada do cliente, eu consegui reter mais ele e ainda... Eu saio daquele monitoramento de infra, de rede que eu estou acostumado e começo a monitorar a jornada do cliente. E dentro da jornada do cliente eu começo a perceber qual é a principal demanda dele. E nessa principal demanda dele eu olho para meu negócio e falo, eu tenho isso aqui no meu cardápio ou não tenho? Se eu tenho, então, ok, vou então trabalhar a evolução de vendas. Se eu não tenho, eu tenho que buscar as parcerias estratégicas para isso. E para encerrar dentro da minha percepção daquilo que eu estou dizendo, até hoje, por que eu vejo... Eu não sei a opinião do Ronaldo, de novo, vocês podem perguntar para ele. Por que eu vejo que essa questão de rede neutra ainda não foi um case para a gente transformar isso no entendimento uniforme? Exatamente por causa da como se valora essa rede, como é que se coloca em custos, como é que se paga, como é que se recebe. Então, cada um tem a sua percepção e a sua visão de aplicação, que daí não é uma neutralidade de rede, mas é uma locação, entendeu? De infra. Enquanto isso tiver, eu acho que é difícil integrar, a fazer sinergia dos ISPs para que a gente consiga ter evolução. E o ponto crítico de tudo isso, que tudo que nós estamos falando aqui repercute numa coisa que é quanto o cliente paga por isso. Então, criamos uma cultura do que o cliente pagando pouco, ele pode ter o que ele quiser. Agora que a gente tem uma série de outras mudanças de governo, tributário, tecnológico, como a Anatel, uma série de outras coisas que as obrigações vão fazer, a análise de preço, de ticket médio que o cliente vai ter que pagar, inevitavelmente vai mudar comportamentos. Qual que era a pergunta mesmo? Eu não lembro. Ao TDAH, você não tinha isso. Não lembro mais. Fala pouco, né? Cara, mais voltado, porque eu também já me perdi aqui na explicação. Depois que falou de São Paulo. São Paulo e Palmeiras, eu fiquei abalado. Mas enfim. Se eu me lembro vagamente a respeito como é que os provedores podem estar se preparando, né, para o futuro, né? E assim, como encarar esse novo momento com o MVNO chegando, ou através das novas entrantes como a IES, eles têm que aproveitar isso. E de que forma? Se a gente pegar historicamente, pelo menos historicamente, desde que eu comecei a acompanhar os provedores, isso foi 2009, né? Eu não sou pioneiro não, mas desde 2009 estou com eles. Uma característica, acho que sempre moveu esse mercado foi que eles sempre foram, de alguma certa forma, inovadores e pioneiros. Quando começaram a colocar a rede de rádio, quando começaram depois a colocar a rede cabeada, mesmo que fosse lá o PACPOM, depois passaram para a rede de fibra, enfim, sempre foram inovadores. Eles não podem perder essa característica. Acho que isso é o que sustenta principalmente esse mercado de provedores. Eles são inovadores e são pioneiros. Mas, de uma certa forma, o que a gente está percebendo hoje é que inovar só em termos de tecnologia já não dá mais. Então a gente precisa criar outras maneiras de trazer essas inovações para os nossos clientes, né? Através de tudo que a gente falou com relação à jornada, com relação à experiência, com relação a tudo isso. E junto com a inovação, eu vejo o seguinte ponto. Não dá para a gente ir atrás de outros que estão inovando. Ou seja, a gente também precisa manter essa característica de ser pioneiro. Me parece que há 15 anos atrás, o pessoal arriscava mais. Talvez porque tinha pouco a perder. Hoje, de repente, ele já tem uma estrutura de um certo tamanho que ele fala, poxa, eu não quero arriscar a começar do jeito que eu comecei antes. Só que isso está acabando bloqueando essa continuidade no que diz respeito a pioneirismo e a parte de inovação. Então, acho que esse é o primeiro ponto.
Mantenham, gente, mantenham essa característica de pioneirismo e inovação. Não só com relação à tecnologia, mas tudo isso que a gente conversou. Ponto número 2, e entrando aí no que diz respeito, também o Rogério comentou, né, a respeito da jornada, da experiência do cliente. Manter a experiência do cliente legal não é simplesmente saber quando ele se desconectou. É quando eu começo a perceber a degradação do serviço dele. Mudem essa chave. Não é só quando caiu o cliente, é quando eu começo a perceber a degradação na experiência dele. Então esse é um outro ponto, o que vai também ajudar muito a gente manter essa relação que a gente tem com o cliente. E aí entra as ferramentas que também a gente já comentou. Terceiro, cada vez mais nós vamos fazer uso da inteligência artificial, integrado a praticamente todos os setores da empresa. Não tem como escapar. Ótimo se alguém já começou, se não começou, comecem amanhã a pensar em alguma coisa com relação a isso. Só que a inteligência artificial vai dar escala para a gente. Vai dar escala. Só que não caiam no erro de pegar processos ruins e colocar a inteligência artificial para dar escala em processos ruins. Mesma coisa aconteceu também antes do Rogério ir para a telefonia, na época que trabalhava com computador. Né? Então, quando o pessoal informatizava alguma coisa... Já tinha computador? Já. Era o... Vocês estão de sacanagem. Como é? TK90, é isso? TK90, olha isso. Parecia uma calculadora, assim. Enfim, quando a gente pensava em automatizar processo ruim, a gente gerava mais problema e não mais produção. Se produzia mais, mas se produzia mais com mais problemas. Então, antes da gente pensar em ganhar escala, a gente precisa melhorar o processo, simplificar o processo, pensar nele não só do ponto de vista interno do provedor, com relação, obviamente, à eficiência operacional, isso sim precisa ser feito, mas pensar também com o ponto de vista do cliente, ou seja, o que faz sentido para o cliente em termos dos nossos processos. Então, se a gente tem esses pontos que eu comentei, inovação, pioneirismo, a parte da gente ter processos. A parte de ter melhores processos automatizados e monitoramento da degradação da experiência do cliente e agir de forma rápida, importante, hein? Outra coisa, pessoal, não é monitorar. Estou vendo um monte de plataforma por aí, muito bacana, em que a gente monitora um monte de coisa. Só que a gente não tem ação em cima disso. É que não faz BI, né? Faz Dash. Então, dashboard. Mas mesmo o BI, Rogério, o BI precisa depois de alguém executando alguma coisa depois lá na frente. Uhum. Não adianta eu ter um monte de informação se depois eu não tenho uma ação. Né? Então, acho que esses seriam os pontos para a gente se preparar e enfrentar, né, o que vem pela frente. E isso que você comentou, né, do provedor, 10 anos atrás não tinha nada a perder, hoje ele tem muito. Essa construção, essa profissionalização dos ISPs que vem se falando no pós-pandemia, né? Agora que passou a fase de alta demanda de acesso, agora que a gente entrou, de certa forma, num mercado mais estabilizado, vamos começar a profissionalizar. O que eu vejo ainda, um pouco que falta nos provedores, né? A gente já tem muitos fundadores dos SPs saindo da operação, do dia a dia, mas uma falha na construção da governança dessa operação. Porque quando o fundador sai ali da operação, esse legado, né? esse lado inovador que ele trouxe tem que continuar, para a empresa continuar crescendo. Como os provedores devem se preparar com a governança, né? De que forma eu devo estruturar, talvez ali, o primeiro nível de gestão embaixo do fundador, que deixou de ser o CEO e passou a ser o conselheiro, deixou de ser o CEO e virou puramente um acionista, mas como preparar essa governança para ter, sim, continuar, que a empresa continue tendo essa visão inovadora? Muito bem.
E aí, Rogério? Não, eu acho que eu estou marcando aqui só para não perder a questão do raciocínio por causa do TDAH. Veja lá. Putz, você quer que eu responda primeiro? Porque senão é capaz que eu esqueça Vai, depois então da vai. pergunta. Manda ver, eu acho que faz sentido. Vai. Boa. Esse tema de governança é um tema, assim, eu diria bem complexo para a maioria dos provedores. É difícil a gente falar em governança para um provedor, de repente, que tenha 1 ou 2 gestores além do dono. Não que isso não possa acontecer, mas, ou seja, a gente precisa pensar em governança realmente quando a gente já tem um provedor estruturado, onde a gente vai ter realmente diretoria, gerência, coordenadores, e que a gente precise fazer isso funcionar de uma forma sincronizada. Então, assim, novamente, não que pequenos provedores, que seja, por exemplo, o dono e a esposa, como a gente sabe que são vários, não possam ter isso. Mas eu acho que a maior preocupação deles agora não é essa. Né? Agora, se eu já estou num certo nível, como a gente comentou, onde eu tenho diretores, eu tenho gerência, eu tenho coordenadores, aí sim é importante que a gente defina a estrutura base de como que vai funcionar a empresa. De como vai funcionar essa empresa. Vou deixar o Rogério complementar essa parte aqui que eu estou dizendo, mas enfim, uma coisa que eu comentei com um cliente nosso recentemente, que a gente acompanha há muito tempo e começou pequeno e hoje é muito grande, é que a governança pode trazer aí uma realidade que talvez o pessoal ainda se assuste ou não esteja preparado. Sabe qual é? Qual? Parte dos meus gestores que foram muito bons enquanto eu era pequeno não vão servir para quando eu for grande. Verdades difíceis. Tem gente que é bom para ser pequeno. Quando eu falo, inclusive, gestores, supervisores, coordenadores. E se você põe ele numa empresa grande, ele não desempenha. Se perde. E tem o contrário também. Tem gente que é bom de empresa grande, você põe numa pequena e o cara não faz nada. Mas esse é um outro ponto. Ou seja, nós vamos precisar se preparar para entender se a gente já está chegando nesse nível de governança, se a gente tem as pessoas corretas. E olhem, não que as pessoas não foram corretas até algum ponto. Claro. Mas se elas vão ser as corretas para onde a gente quer chegar. Tá? Acho que essa é a minha contribuição. E agora o Rogério faz o fechamento. Nem sei se é tão fechamento assim, porque eu acho que você abordou muito precisamente o nível de resposta. Poxa, obrigado. Tá gravando essa parte também? Tá. Agora, veja, Mãe, isso, viu? Isso entra num paradoxo aí extremamente sensível também, que é a questão do dono. E se o dono nunca foi preparado para ser grande? Entendeu? Então, hoje, a gente consegue ter uma visão aí de que muitos têm muita dificuldade de implementar a governança porque ele não consegue conviver com a ausência do poder, com a ausência daquilo que é quem manda. Quem manda, quem decide, aperta o botão, não aperta o botão, vai 1, vai 2, vai 3. Entendeu? E o processo da governança, ele revela, de fato, o que as incompetências são escondidas aí dentro de um ISP ou dentro de uma... Não é só ISP, mas qualquer empresa sem governanças, ela oculta as incompetências, né? Porque quem decide pelo resultado? Quem interfere por alguma coisa?
Então, quando o Ronaldo fala assim, tá, mas aí tem muita gente que continua, sim, mas olha, o provedor também, para ser grande, vai ter que, inclusive, passar por um processo de autoavaliação, que eu digo que não é um problema de consultores, e sim um problema de psicólogo, entendeu? Ele não tem que tratar isso com consultoria, tem que tratar com psicologia, para ele poder dimensionar até onde, como ele foi, como ser humano pôde chegar, e a partir de qual momento ele, como ser humano, tem que entender que o negócio que ele criou é um negócio para a perenidade, que ele vai poder fazer isso por muitas gerações, desde que ele não seja o próprio elemento que iniba o crescimento. Então, esse é um ponto crítico. Quando você fala a questão da governança, ela está totalmente ligada à capacidade gestora de um planejamento estratégico, que é também um documento formal que transita dentro de uma empresa inteira, que não é só o dono ou essa gestão primária ou intermediária que tem que saber, a empresa inteira tem que saber quais são os objetivos que a empresa quer chegar. E quando eu falo isso, não é que eu vou ter que abrir um DRE, vou ter que falar das premissas estratégicas da empresa, não, eu tenho que colocar todo mundo remando para o mesmo lugar. Tem que colocar, sabe, o técnico tem que fazer a mesma retenção que um vendedor tem que fazer, que um gerente tem que fazer. Todos estão alinhados à preocupação de que é a geração dessa empresa enquanto resultado como um todo. Então, vem desse processo de autoavaliação, porque nós estamos falando de empreendedores muito envolvidos com a história do provedor, né? E como o Ronaldo falou, muitas vezes a gente, até eu e ele, a gente muitas vezes se confunde no nosso trabalho pelo vínculo de amizade que a gente cria com os clientes, entendeu? E não é por causa disso, é porque a gente absorve o contexto familiar dele, entendendo os nossos contextos também. Agora, em determinado momento, a gente tem que saber, olha, não tenho competência para evoluir. Não tenho competência para evoluir, não tenho competência para ler um DRE, não tenho competência para fazer um orçamento, não tenho competência para fazer gestão de pessoas, não tenho competência. E aí vem para o ponto crítico que é gente. Só que daí gente que tenha competência não recebe, não é remunerado da mesma forma como culturalmente a gente paga. Entendeu? A gente tem uma cultura de pagar pouco no provedor de internet. É uma realidade, entendeu? A gente tem uma cultura de que porque aquele cara que tá lá na cidadezinha do interior, que começou e etc de coisa, pô, dali para frente ele nunca mais teria oportunidade de ganhar mais do que X. Então o X já é bom para ele. Sim, mas aquele cara tá entregando até aqui só. Entendeu? Então, eu acho que também passa por um processo de organização tática, para você poder entender qual é a dimensão que você quer fazer, e uma coisa extremamente importante nos dias de hoje, que é a análise de risco. Antes a gente fazia rede só vai. Hoje não vai ser mais assim. Então a análise de risco ela está ligada ao planejamento estratégico, está ligada na governança, como você falou, na capacidade de quem vai votar numa governança ou fazer uma controladoria vai ter para poder entregar essas análises críticas aqui. E o mais ponto fundamental disso é a autoavaliação dos sócios, de entender, estou com conhecimento para poder desenvolver isso aqui? Estou. Então sigo. Não estou, eu tenho que delegar, contratar e colocar alguém com competência para fazer. E eu vou ser aqui um gestor dele. Entendeu? Uma coisa que me ocorreu agora, serve também como uma pergunta, mas eu entendo da seguinte forma, Juan. Se a gente estabelece alguns níveis, tá, dentro de um provedor, eu tenho o nível operacional, eu tenho o nível tático, eu tenho o nível estratégico. A governança vem acima de tudo isso. Quem rege. E rege tudo isso. Perfeito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se eu ainda não estou minimamente organizado com relação à minha parte operacional, pensar na governança, eu acho que não é o momento. Vai vir utopia. Então,
Parte operacional, ok. Parte tática, ok. A partir do momento que a parte tática está ok, a estratégia e a governança até se confundem um pouco. Mas se eu não tiver operacional... Redondinho. Até porque eu acho que não é a governança que atribui conhecimento executivo, né, operacional da coisa. A governança não vai ser... Vai ser um recurso que eu vou estar, de repente... pegar uma Ferrari na estrada de terra. Que eu vou estar gastando de uma forma mal. Muita potência para mal e precipitada. E assim, para a gente entrar aqui na reta final, o que vocês entendem que vai deixar de ser um diferencial e virar obrigação? Mas... Eu acho que nós estamos falando aí da hora que começou isso, né? Também acho. Porque hoje, né, só para contextualizar a pergunta, por mais que a gente trate e fale muitas vezes, elucide o que tem acontecido, o que tem sido um movimento natural, ainda existe uma dificuldade. Vou dar um exemplo simples do que a gente convive aqui. Previsibilidade de caixa. Talvez eu tenha contato com vocês, vai fazer quase 10 anos. Faz 10 anos que eu vejo vocês falando de previsibilidade, principalmente no planejamento de lançamento de uma rede. E o que a gente convive aqui com os provedores, muitas vezes, quando a gente faz o fornecimento de ONT, de conector, do material mesmo que a Greatech fornece para infraestrutura, é não conseguir ter junto com o cliente essa previsibilidade do que ele vai usar na operação. Porque às vezes a gente sente falta ali desse compartilhamento do planejamento estratégico. Ele não é obrigado a comprar. Mas, cara, passa um forecast para mim, né, do que você está prevendo utilizar com base na sua ação, venda. E muitas vezes, até esse processo que às vezes chega a ser redundante, né, repetitivo vocês falarem, mas existe essa dificuldade. Então, o que vai deixar de ser diferencial para ser obrigação? Porque aí eu já não trato mais como, como posso dizer, inovação. Já vira, cara, mandatório eu começar amanhã a trabalhar isso na minha operação. Bom, veja, dentro desses 10 anos você já teve treinamento com a gente, em algum momento você deve ter visto lá, se eu não me engano, chama Matriz de Cano, que justamente estabelece critério, aspectos, vamos dizer assim, que o cliente percebe como obrigação e que se ele percebe como obrigação, ele não paga mais por isso. Outros critérios que ele identifica como diferenciais e que aí ele está disposto a pagar algo a mais, eu não sei quanto, se é muito, se é pouco, mas algo a mais pelo diferencial. E tem aqueles aspectos totalmente inovadores que são aquele uau, puta, isso é o que eu queria e nunca ninguém me mostrou. Eu não vou dizer o óbvio, né, que a gente tem que buscar sempre esse uau e etc. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tudo o que a gente fizer em termos de diferenciação é momentâneo, até que alguém venha e faça igual. E o cliente, quando percebe que tem vários fazendo a mesma coisa, para ele isso passa a ser o quê? Obrigação. Obrigatório. Cai naquela linha que eu tinha falado antes. Ou seja, nós não podemos pensar em parar de pensar em inovação e pioneirismo. Se a gente em algum momento achar que o que a gente já fez para chegar até aqui basta para ser diferenciado, e ainda o que a gente fizer, pode ter certeza, daqui a pouco vem alguém e faz igual. A partir desse momento é obrigação. E aí não dá para parar. Né? Então... Então você acha que o principal ponto é deixar de tratar a inovação como diferencial e ser como mandatório na operação? O pioneirismo e essa inovação nunca pode deixar de acontecer. E aí é um ponto importante, né? Obviamente que vou dar um exemplo aqui de uma empresa gigante, né? Mas as grandes mantêm um orçamento justamente para isso.
P&D. Para pesquisa e desenvolvimento e para inovação. E quando eles fazem isso, não necessariamente fazem em projetos que eles têm certeza que vão dar resultado. Tem vários que não dão. Né? Mas, obviamente, criam, desenvolvem mais projetos que dão resultado que não. Então, se alguém quiser ver aí, ou ter aí um benchmark, né? Essa é uma palavra que o Rogério me falou semana passada, é bonita essa palavra. Comprida. Olha o que a 3M faz. A 3M, para mim, eu tenho uma admiração tremenda pela 3M, porque ela pega coisinhas, porcarias, e vende extremamente caro. Conector óptico da 3M. Por exemplo, não, sacanagem. Mas pega papelzinho com uma colinha vagabunda e vende caro porque chama post-it. E da mesma forma, negócio para lavar louça, que tem um sabãozinho dentro, ou seja... Mas o que eles fazem? Eles têm um orçamento tremendo para pesquisa e desenvolvimento. Né? Então a gente precisa também, de repente, encarar isso, e aí entra a parte de inteligência de negócio que o Rogério falou, para pensar nisso também. Tá? Show. Quer mais uma folha? Não, eu vou ser até agora. objetivo aqui. Eu confundi. Quando você fala de obrigação, e o Ronaldo, eu acho que são 3 elementos, e eu já falei isso em outro momento com você. Nós temos 3 eixos de recurso: recurso humano, recurso financeiro e recurso tecnológico. E aí não vai ser opcional, vai ser obrigação cuidar dos 3 recursos. E quando a gente olha para a gestão desses 3 recursos, o recursos humano, pessoas, não é mais opcional, é obrigatório. É obrigatório a gente ter entendimento se as pessoas vão ter aderência, vão ter perfil e etc. de coisa. Eu estava fazendo um benchmark, né, ele acabou de dizer, com meu filho, que tem 14 anos de idade, para eu poder entender o que a geração dele está disposta a consumir. E para isso a gente tem que ouvir o que vem aí. E a gente muitas vezes, a exemplo dos nossos pais, dos nossos avós, a gente acha que a experiência da vida inteira vai entregar esse processo de inovação. Conversa. Não é. Então, uma das coisas que a gente vai ter que aprender a fazer é conversar com pessoas das gerações que estão chegando. Porque essas gerações vão dar insights, inputs, uma série de coisas ali para a gente, para poder... Eles vão dar alguma coisa em português também ou não? Vão, né? Vão dar dicas. Bom. Né? Vão dar dicas, vão dar insumos para a gente poder exatamente chegar naquilo que a gente precisa desenvolver. E eu acho que até a nossa geração aqui, dessa geração dos ISPs, nós fomos muito criados nas experiências do passado. Cara, dificilmente a gente vai ter sucesso com outras coisas de processo de inovação se a gente não escutar o que essa garotada tem a dizer, tá? A outra coisa, que é um processo que a gente fez muito na origem dos nossos serviços, que foi capacitação. A gente capacitou muitas pessoas. E essas pessoas hoje já até se transformaram em multiplicadores, mas simplesmente abandonaram a capacitação. A gente vê hoje o processo de capacitação dentro dos provedores regionais ser reduzido a quase nada. Reduzido assim, treina ele aí que está começando com a gente. Então, fizeram um treinamento com o Ronaldo Couto há 10 anos atrás. E aí o Ronaldo Couto tem lá... Só que em 10 anos o Ronaldo Couto ganhou muito conhecimento que ainda não foi feito. E que muitas coisas o Ronaldo Couto também aprendeu. Só que aquele cara que fez há 10 anos atrás, o Ronaldo está treinando o cara há 10 anos atrás do que o Ronaldo Couto treinou. Então abandonou o processo de capacitação, achando, né, que a transferência só do saber fazer é a mesma coisa do como fazer. Isso também é obrigação. No meu entendimento, vai virar um processo de obrigação. A capacitação que há muito tempo... Pelo menos eu acho que desde depois da pandemia, que a pandemia criou-se a cultura de ser a coisa mais online, mas, na minha opinião, abandonou o quantitativo de horas dedicadas em capacitação. E a outra coisa é a reciclagem com méritos. Né? Como é que a gente consegue trazer o conhecimento de inovação para dentro do... Então, dentro dessa matriz de gestão de recursos humanos,
isso para mim vira obrigação. Gestão de pessoas, capacitação, conhecimento, reciclagem sobre inovação. Lá dentro do financeiro, que é o outro pilar, que eu entendo que é obrigação, fazer gestão de OPEX, custos. Gestão de custo, despesas e custo tem que... o Ronaldo tem quem era lá que falava que é que nem unha, né? Que tem que cortar. Custos, cara, tem que cortar. Custos, o tempo todo tem que estar revisando. Então, gestão de OPEX é fundamental, é obrigação cuidar do nosso negócio dentro das despesas. É obrigação nossa fazer gestão do fluxo de caixa. Não vai ter, não é uma opção, tem saldo, não tem saldo. Não, tem que fazer gestão do fluxo de caixa. E a outra coisa, pela análise de risco, é a capacidade de investimento. Investir onde, para quê, para que tipo de retorno. Seja ele no marketing, seja ele em pessoas, seja ele em treinamento, seja ele em tecnologias novas, seja ele em uma série de coisas, tem que ter uma reversão sobre o rendimento, né? Então, o investimento também tem que ser outro ponto. Fechado o entendimento do item 2, que é o recurso financeiro, a gente parte para o recurso tecnológico, que é fazer a análise exatamente preditiva, como o Ronaldo está falando. Tem que cuidar da rede que tem já. Não adianta a gente ter uma relação com o cliente, nossa, no final das contas a gente manda beijo, abraço, flores e bombom, se a rede é ruim, cara. Se a rede está degradada, se as coisas, não vai ter como sustentar relação com o cliente se não tiver uma boa relação com a rede implementada. Então, a análise preditiva é extremamente obrigatória, não é opcional, é obrigatória cuidado preditivo. Largar a mão da ideia de que só faz corretivo. Não, fazer corretivo é um ponto extremamente importante, mas o preditivo passa a ser obrigatório. A outra coisa é a obsolescência de materiais. A gente tem que começar a entender que aquele dispositivo na casa do cliente já faz 2, 3 anos que ele está lá e o cliente nunca ligou, mas tem um concorrente extremamente preparado para ir lá. Então a gente tem que fazer gestão dos ativos para poder falar ativamente, falar, olha, Juan, faz 3 anos que você é cliente nosso, estamos atualizando o seu plano com equipamento novo. E isso vai ter que estar programado no investimento, no Recapex, né? Ou seja, fazer gestão da obsolescência de materiais e de produtos também é extremamente importante. E por último, para eu encerrar, já dito pelo Ronaldo, a inovação, que é estar sempre na vanguarda, né? Por que eu falo que estar sempre na vanguarda? Porque o ISP, ele tem tomada de decisão mais rápida que uma operadora. Uma operadora, por um processo de vanguarda, vai dar uma volta violenta até voltar. Aqui não, aqui, ó, toca ficha, vamos lá. Então, a inovação dentro desse processo como cultura são itens que eu entendo obrigação. Gostou do resumo? Resumo. Resumo. Isso aí, gente. Põe na velocidade 1,5. Põe 2,5 aí, sei lá o que. Pessoal, eu acho que a gente teve mais uma aula aqui com 2 profissionais do mercado que certamente estão muito preparados para ajudar o mercado. O processo de inovação está só começando. Procurem outras tecnologias e reforçando o que a gente conversou em outros momentos, que não são concorrentes, mas são complementares à operação que vocês têm. E a ES está à disposição, a Griatech está à disposição para levar para vocês nova tecnologia. E aí, como que o pessoal aí pode encontrar a Primori, a ProSP e conseguir levar essa transformação para a operação deles? Faz aí. Bom, o meu e-mail é ronaldo.couto@primori.net.br e no Instagram vocês me acham lá como primori.ronaldo e no LinkedIn alguma coisa parecida com isso também. Tá certo. O meu é rogerio.couto@proesp.net.br e @proespoficial é o que está todas as nossas mídias digitais lá, pode encontrar a gente em tudo, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, tá tudo lá. E se tiver alguma dúvida, entre em contato com o Juan. Que o Juan passa por vocês. E quem falar que viu o nosso podcast, vamos presentear a turma com um diagnóstico. Manda bala. Um diagnóstico. Então, fica um compromisso nosso aqui.
pelo menos não todo mundo, senão a gente não aguenta. Cinco diagnósticos. Cinco diagnósticos. Vai ser bom porque vai ter que ver até o final, né? Quem não vê até o final. 5 diagnósticos vai ser um presente para a audiência aqui desse primeiro podcast que nós estamos fazendo com você. O que a pessoa tem que fazer? Tem que fazer um comentário dizendo o quê? Vamos fazer o seguinte, a gente vai deixar um link na descrição para eles se cadastrarem ali, que tem interesse nesse diagnóstico. E aí, os 5 primeiros... Vamos fazer o seguinte, os 3 primeiros e mais 2 vão ser sorteados para que bastante gente entre e faça o cadastro. Você está fazendo marketing ultimamente? Eu tô com um cara aí próximo a ele, eu acho que vai passar. Mas olha, só para falar, Juan, o diagnóstico ele é feito por um questionário, são 400 e tantas perguntas realizadas, depois a gente identifica um resultado e faz uma entrega de como está a vida do provedor no contexto geral e no contexto específico em 11 verticais que nós atuamos. Então isso tem um custo de mercado que a gente não vai falar, que senão o pessoal não contrata a gente mais, né? Mas a gente vai presentear aí essa iniciativa de vocês, tá bom? Show de bola. Obrigado por estarem aqui e a gente vai preparar outros momentos e, mais uma vez, né, inovem, busquem opções, busquem soluções e procurem empresas que possam auxiliar vocês e pessoas também. Beleza, galera? Obrigado, um abraço, até a próxima. Até. Falou, minha gente.